Livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo grande privilégio de estar na tua casa. A comunhão é uma bênção para nós. E nós já apresentamos a ti nossas orações, já entoamos nossos louvores, já abraçamos nosso irmão, e agora vamos ouvir a tua palavra, com toda a reverência, mas também com toda a ousadia, na certeza de que o Senhor quer nos falar. E nós te buscamos nessa hora como uma criança, queremos sentar no teu colo e ouvir os teus ensinamentos. Deus, que o Senhor nos fale tudo o que precisamos ouvir. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Deus tem um plano. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa oportunidade. Deus tem um plano. Aqui nós lemos uma passagem do livro de Jó, e Jó foi um ser humano que passou pelas piores provas possíveis. Se você lê o livro de Jó desde o começo, e eu creio que a maioria aqui já leu, Jó perdeu seus bens, ficou pobre. Jó perdeu sua família, filhos. E Jó perdeu sua saúde. Ele ficou doente, do alto da cabeça à planta dos pés. E durante todo o seu livro, ele tentou entender por que isso estava acontecendo com ele. Porque o próprio Deus havia testemunhado que ele era um homem justo. E ele reclama um pouco, ele discute um pouco com Deus, e no final Deus se revela a ele. E ele termina o seu livro com esse arrependimento. Ele diz: Deus, agora eu entendo que o Senhor tem um plano. Porque ele estava vivendo uma situação que parecia que a vida dele era um caos. E ele finalmente, após ouvir a voz de Deus, ele pôde entender que Deus continuava no controle, que Deus tem planos e que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E ele então se arrepende no pó e na cinza. E o que nós vemos em seguida é que o Senhor restaura a sorte de Jó. Nós vivemos num mundo que parece sem governo. Tem hora que dá vontade de puxar a cordinha e descer. Quando a gente pensa que já ouviu e viu tudo, vem uma notícia, mais uma maldade, mais violência, mais corrupção, mais pecado, mais promiscuidade. E nós, se não vigiarmos e se não nos colocarmos na presença de Deus, podemos duvidar de que realmente Deus esteja no controle. Eu conheço pessoas que eram cristãs e agora são deístas. Eles não deixaram de acreditar em Deus, mas agora eles acreditam que Deus criou, mas não governa. Que Deus criou e deixou o homem à sua própria sorte. Tamanho é o descontrole aparente, o desgoverno aparente, a desproporção, a desigualdade, que a gente pode chegar ao cúmulo de perguntar: será que realmente tem alguém no trono? Será que tem um plano nisso tudo? A Bíblia diz que sim. Deus tem um plano. A gente percebe, irmãos, que há uma grande diferença entre a cosmovisão do crente e a cosmovisão do incrédulo. O incrédulo, ele tem uma cosmovisão de um mundo cíclico. Ele entende o mundo como sendo ciclos. Tudo que é já foi um dia e daqui a pouco não será mais, e será de novo e daqui a pouco não será mais. E vida que segue. A cosmovisão do crente que acredita na Bíblia é que o mundo tem começo, meio e fim. Há uma história, há um plano e há um regente que cuida para que esse plano seja cumprido.
Com o auxílio da teologia, nós podemos aprender na Bíblia que o Deus Pai, ele é autoexistente. Ou seja, ele existe desde sempre e para sempre. A Bíblia diz também que o Pai, sendo autoexistente, gerou um filho dentro da eternidade. A gente lê isso no Salmo número 2, verso 7. Então Jesus, o Filho, foi gerado como unigênito de Deus dentro da eternidade, então ele é eterno também. E a Bíblia diz que o Pai e o Filho conjuntamente expiraram o Espírito Santo dentro da eternidade. Isso está em João 14, 26 e 15, 26. Portanto, o Espírito Santo também é eterno. E Pai, Filho e Espírito Santo é o que nós denominamos da Santíssima Trindade. É o Deus a quem nós adoramos. Nós talvez não vamos conseguir entender a Trindade com a nossa mente infinita, mas nós precisamos reconhecer que ela é uma realidade dentro de tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras Sagradas. O Salmo 90, verso 2 vai dizer que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Poderia ficar aí e tudo seria perfeito. Só que Deus resolve criar algo fora da eternidade. Então nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ali começou a correr o relógio, o nosso tempo, Cronos. A teologia diz que a geração do Filho e a expiração do Espírito Santo é um ato necessário de Deus. Porém, a criação do mundo físico é um ato livre de Deus. E o mundo físico foi criado com dois propósitos: a manifestação da glória de Deus e a felicidade dos seres criados. Deus não precisaria ter criado o mundo, nem o ser humano, mas ele livremente resolveu criar. E já que ele criou, ele tem um plano. Em primeiro lugar, Deus tem um plano para este mundo. Isaías 45, 18 diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, esse texto deixa claro que a terra foi feita para ser habitada. Habitada por quem? Pelo homem e por todas as demais criaturas de Deus. No entanto, quando nós chegamos em Gênesis, já no verso 2 do capítulo 1, o que nós lemos? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus criou a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. E logo após ele dar início à criação, o que se percebe é que a terra está exatamente caótica. E Deus então começa a colocar tudo no seu devido lugar, estabelecendo o mundo em 6 dias e descansando no 7º dia, como vocês vão poder ler aí em Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao verso 31, e depois no capítulo 2, versículos de 1 a 3. No primeiro dia, Deus criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas, constituindo o dia e a noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento e estabeleceu a divisão das águas de cima e das águas de baixo. No terceiro dia foi feita a divisão entre o mar e a terra seca, e também foi feito o reino vegetal segundo as suas espécies. No quarto dia foram criados o sol, a lua e as estrelas, e esses elementos foram colocados para governar o dia e a noite. No quinto dia houve a criação das aves e dos animais aquáticos, segundo as suas espécies. No sexto dia aconteceu a criação dos animais selváticos, domésticos e de todos os répteis da terra, a partir do pó da terra, também conforme as suas espécies. E ainda houve, no sexto dia, a criação do ser humano, também do pó da terra. Observe que toda a criação de Deus foi feita segundo a sua espécie. Elas não evoluem umas das outras.
E Deus então povoou a terra com a sua criatura. No sétimo dia, Deus descansou. O descanso de Deus no sétimo dia deve ser entendido como o repouso do artista, que após completar a sua obra-prima, a observa com profunda admiração e deleite. Na linguagem bíblica, em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo estava no seu devido lugar. A terra agora estava preparada para a habitação daquele que é a sua imagem e semelhança. É isso que os criacionistas chamam de a sintonia fina do universo. No mundo que Deus criou, as coisas estão exatamente no lugar onde teriam que estar. Se o sol fosse um pouco mais longe, a terra congelaria e nós não poderíamos morar aqui. Se o sol fosse um pouco mais para baixo, ele torraria a terra e nós não poderíamos estar aqui. Se a lua fosse um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, nós não conseguiríamos morar na terra porque as marés seriam totalmente descontroladas. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, nos achataria na terra. Se a gravidade fosse mais fraca, a gente não conseguiria ficar em pé. A gente ficaria flutuando no planeta. O homem inspira oxigênio e expira gás carbônico. Na fotossíntese, as plantas fazem o contrário. Elas inspiram gás carbônico e exalam oxigênio. É isso que propicia a vida no planeta. Então, a Terra foi feita para ser habitada. A Terra foi feita sob medida. Os componentes estão todos aí, porque Deus criou esse mundo para a habitação do homem e de toda a sua criação. Só que aconteceu um problema. O homem caiu. E quando o homem caiu, a terra também caiu com ele. Por quê? A terra foi feita em função do homem. E Deus colocou o homem para governar a terra e sujeitar a terra a ele. Então, quando o homem peca como líder de toda a criação, ele arrasta no pecado toda a criação. Olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Antes do pecado, a terra dava fruto, quase que espontaneamente. Depois do pecado, que foi realizado em conjunto pelo homem e pela mulher, houve consequência para todos, consequência para o homem, consequência para a mulher e consequência para a terra. Agora dá trabalho fazer a terra produzir, não é verdade? A terra produz cardos e abrolhos, ervas daninhas, pedra. Tem que arar, tem que adubar, tem que molhar, senão não produz. A consequência do pecado para o homem não foi o trabalho, foi a fadiga do trabalho. Porque o trabalho sempre foi bênção. Quando Deus cria o homem e põe no jardim, ele já diz, é para o cultivar e guardar, ou seja, é para trabalhar. Mas depois do pecado, o trabalho ficou penoso. Tem que suar muito o rosto para poder ganhar o seu pão. E como consequência da queda, a Bíblia diz que até hoje a terra geme. Romanos 8, 19 a 23 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, depois do pecado, nunca mais as coisas foram as mesmas.
A terra geme, nós gememos, a criação geme, aguardando a redenção que se dará um dia. Esse é o estado da terra hoje. É só a gente olhar à volta, é só a gente assistir aos noticiários. Erosão, catástrofes naturais, a própria cadeia alimentar é consequência do pecado. Se você lê em Gênesis, tanto o homem quanto os animais se alimentavam da erva do campo. Após o pecado, hoje, o mais forte devora o mais fraco. A natureza hoje está caída. Esse não é o projeto original, é consequência da queda. Irmãos, a Bíblia diz que vai piorar. Haverá um período de 7 anos na terra, chamado de a grande tribulação, em que as coisas vão piorar muito por aqui. Isso está em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Só que depois desses 7 anos, aí a situação vai melhorar muito, porque haverá um governo na terra de 1000 anos, onde Cristo governará com a sua igreja. Nós podemos ler em Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 4. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A teologia chama esse período de milênio. É um período em que toda a maldição da terra será retirada. Tudo aquilo que veio para o mundo como consequência do pecado vai ser retirado. A ursa e a vaca pastarão juntas, o leão e o cordeiro pastarão juntos, uma criança botará a mão na toca de uma cobra e não se fará mal nenhum. Morrer com 100 anos é morrer ainda novo. Então hoje nós conhecemos o mundo como ele é, ainda vai piorar, depois vai melhorar. E depois? A Bíblia diz que no final do milênio é necessário que Satanás seja solto, exatamente para provar a fé daqueles que nasceram no milênio, que não foram tentados, porque Satanás estava amarrado. E não existe salvação sem provação. Satanás sairá a seduzir as nações e ainda arregimentará um grande exército a seu favor. E então haverá a última batalha que a Bíblia chama de Gog e Magog. Depois disso, o julgamento final. Em seguida, nós não estaremos mais aqui de forma alguma. E então a terra será destruída. É o que está escrito em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 e 10. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ora, se o mundo foi feito para ser habitado pelo homem, se o homem já cumpriu a sua jornada aqui, quem tinha que ir para o céu já está no céu, quem tinha que ir para o outro lado já foi para o outro lado. Que sentido faz a terra existir? Então, todo esse mundo que nós conhecemos será destruído pelo fogo e então haverá novo céu e nova terra. Esse é o plano de Deus para o mundo que nós conhecemos. Portanto, apesar de termos o dever de cuidar bem da natureza como criação de Deus, nós não devemos ficar apegados à vida terrena. Primeiro, porque nós não viveremos aqui para sempre. E segundo, porque nem mesmo essa terra durará para sempre. Deus tem um plano para esse mundo.
O mundo teve começo, o mundo está vivendo o seu meio e haverá um final. Não tem nada fora de controle. Deus continua no controle desse mundo. Em segundo lugar, Deus tem um plano para o ser humano. Salmo 144, versículos 3 e 4. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Da mesma forma como Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Deus também foi quem criou o ser humano. E a criação do ser humano, ela se distingue de todas as demais coisas criadas. Em primeiro lugar, porque a criação do homem foi precedida por um solene conselho da Trindade. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, disse Deus, e aqui no original é Elohim. Elohim é um termo plural. Deus é uma pluralidade, Deus é uma triunidade. Aqui é um conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveram criar o homem. Não há referência a isso em nenhuma outra coisa criada, só antes da criação do homem. E em segundo lugar, somente no ser humano Deus assoprou. Não há registro que Deus tenha assoprado nas narinas de nenhuma outra criatura. Está escrito em Gênesis 2:7 que Deus assopra nas narinas do homem e ele, então, recebe o fôlego de vida e se torna uma alma vivente. Logo em seguida, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 21 e 22, Deus desmembra a mulher do homem e forma o primeiro casal. Segundo as nossas doutrinas, o homem é uma dicotomia, ou seja, ele é composto de duas partes. Uma parte material, que veio do pó, é o corpo, e outra parte espiritual, que é a alma, que é o sopro de Deus. Essa alma é chamada muitas vezes também de espírito. Apesar de terem termos distintos na Bíblia, no hebraico é nefesh e ruach, no grego é psique e pneuma, mas essas palavras são usadas como sinônimos na Bíblia, de maneira que não temos como diferenciar de forma específica o que é alma e o que é espírito. Se você perceber, às vezes é a alma que está no céu, às vezes é o espírito que está no céu. Às vezes é a alma que está no inferno, às vezes é o espírito que está no inferno. Às vezes é a alma que fica alegre, às vezes é o espírito que fica alegre. Às vezes é a alma que fica triste, o espírito fica triste. E eu brinco, não se preocupem com isso, porque no dia do sepultamento, todo pastor é dicotomista, né? Porque ele diz, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Aí no final, catou, que você esqueceu de falar da alma, para onde que vai? Está escrito, irmãos, que o homem foi criado perfeito. Lá em Eclesiastes 7:29, diz isso com todas as palavras. Ele tinha comunhão perfeita com o seu Criador. Aí em Gênesis 3:8, na viração do dia, o Senhor vinha para ter comunhão com o homem. O homem se multiplicou na terra, muito provavelmente antes do pecado, porque Deus criou homem e mulher, e antes do pecado disse, crescei e multiplicai, enchei a terra. Homem e mulher estavam nus, e diz que eles eram uma só carne. Então havia relacionamento íntimo do homem e da mulher antes do pecado. É inevitável que houvesse a multiplicação. Tanto que quando Caim mata o seu irmão e foge para uma terra distante, diz que lá ele se casou. Ora bolas, casou com quem? Quando nós lemos em Gênesis capítulo 5, de 1 a 5, nós vamos ver que Adão viveu 930 anos e teve filhos e filhas. A questão é que, passado não se sabe quanto tempo, o homem pecou. Ele ouviu a voz do inimigo e ele quebra a comunhão com Deus, então ele é expulso do paraíso. Está aí em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Não devemos entender também que Deus colocou o homem no jardim e 5 minutos depois ele já comeu aquela fruta. O homem deve ter passado muitas vezes ali em frente àquela árvore e disse para sua mulher, não podemos comer. Mas por que não? Porque Deus falou que não. Até que um dia a serpente pegou a mulher num dia ruim, dizem as más línguas que ela falou, olha, come que emagrece.
Aí a mulher comeu e deu ao homem e o homem comeu. O grande problema foi o homem ter comido. Porque o pecado entrou quando o homem comeu. Foi por meio de Adão que entrou o pecado no mundo. Tendo sido expulso do paraíso, o ser humano então perde o acesso à árvore da vida. Então a morte entra na sua história. E à medida que o homem se afasta de Deus, ele foi vivendo cada vez menos e pior na face da terra. Vocês percebam que logo após o pecado, a pessoa vivia 969 como Matusalém, 962 como Jered, 930 como Adão, mas só que o tempo vai passando, vai diminuindo. Quando chega no deserto, Moisés diz, nossos dias sobem a 70 anos, quando muito 80. Porque à medida que o homem se afasta da presença de Deus, do paraíso, ele começa a viver menos e começa a viver uma vida de péssima qualidade. E a Bíblia diz que a iniquidade se multiplicou de tal maneira que Deus não suportou mais. A iniquidade do homem encheu as medidas de Deus e ele resolve dar cabo de toda a sua criação. E a palavra que a Bíblia usa aqui, a tradução do Almeida usa, é que Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra. Da mesma forma que um Deus que não se cansa descansou no sétimo dia, nós devemos entender que um Deus que é onisciente também não haveria de se arrepender. Na verdade, não tem palavras humanas para descrever o que Deus sentiu, é traduzido como arrependimento, mas na verdade foi um profundo peso no coração de Deus o que aconteceu com a sua criatura amada. Deus então dá cabo de toda a humanidade e preserva uma família, do justo Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro e reto no meio de uma geração corrompida e corrupta. E ele recomeça com Noé e a sua família. Nós podemos ler isso em Gênesis capítulo 6 e também no capítulo 7. As águas do dilúvio duraram 150 dias na terra, choveu 40 dias, mas até abaixar tudo deu 150 dias. E mal eles saem da arca, Noé planta uma vinha, e o vinho fermentou, que era uma novidade, né? Depois do dilúvio, a terra saiu do seu eixo, passou a produzir fungos, bactérias, ele vai fazer um suco de uva, aquilo fermenta, ele toma um porre, e fica pelado dentro de casa, o filho viu ele pelado, e em vez de esconder, saiu contando para todo mundo, e Noé amaldiçoou seu filho, e pronto, complicou geral. Logo depois vem a Torre de Babel, e Deus então resolve formar um povo, para por meio desse povo levar a glória dele a todos os outros povos. Ele então chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. E diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a partir de Abraão, irmãos, vem patriarcas, vem sacerdotes, levitas, juízes, reis, profetas. A busca de Deus em resgatar a sua criação querida. Deus nunca desistiu do ser humano. Até chegar ao ponto inimaginável de Deus enviar o seu único filho para vir ao mundo e dar a sua própria vida em favor dos pecadores. Jesus então vem ao mundo, conforme nós lemos em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que acontece? Os judeus, o povo que Deus levantou para abençoar todas as famílias da terra, rejeita Jesus. Não recebem Jesus como o Messias, como o ungido, como o enviado de Deus, e crucificam a Jesus. Deus então levanta um outro povo, que é uma mistura de judeu, gentio, grego, a igreja. Em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, é tudo junto, tudo misturado, um novo homem, na linguagem de Efésios, no capítulo 2. E isso fica claro para a gente, no texto de Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao 43. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país.
Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Essa parábola é exatamente para nos ensinar que Deus tira a missão dos judeus de levar a glória dele a todos os povos e passa essa missão à igreja, o novo povo que ele levantou. Percebemos aqui que Deus não desiste de buscar o ser humano que se afastou dele. Com o advento da igreja começa então o tempo dos gentios, que é o tempo que nós vivemos hoje. Ninguém sabe quanto tempo vai durar. Nós sabemos como ele vai terminar. Ele vai terminar com o arrebatamento da igreja, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. No dia do arrebatamento acontecerá a primeira ressurreição para os seres humanos salvos, que já glorificados passarão 7 anos celebrando as bodas do Cordeiro com Cristo, enquanto os incrédulos enfrentam a grande tribulação na terra. Isso pode ser visto em Apocalipse 19, de 7 a 9, e também em Mateus capítulo 24, versículo 21. Após esse período de 7 anos, os salvos voltam com Cristo na sua segunda vinda, reinam com ele os 1000 anos, e depois vão morar eternamente em um novo céu. Isso está em Judas capítulo 1, versículo 14, Apocalipse 24 e também Apocalipse 21, versículo 1. Somente após os 1000 anos acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos incrédulos, que nesse momento deixam o inferno, que é um lugar de prisão, e após a leitura da sentença, são lançados no lago de fogo, a segunda morte. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, nessa altura do campeonato, a igreja já está com Cristo no novo céu e nova terra. Aquele que crê não será julgado, aquele que não crê já está julgado. Os crentes se apresentarão ao tribunal de Cristo no dia do arrebatamento, onde suas obras serão julgadas para efeito de galardão. Aqui no grande trono branco, no final do milênio, só os ímpios comparecerão e já estão condenados. Eles já estão na casa de custódia, que é o inferno, o lugar dos espíritos em prisão. E aqui a sentença será lida, e eles então serão lançados para a segunda morte, uma eternidade longe de Deus. E a Bíblia diz que lá o fogo não apaga, o verme não morre. Inferno é a ausência de Deus. E o que mais dói é contemplar ao longe a presença de Deus
com todos os salvos lá, e a pessoa saber que poderia estar lá e não está, e nunca mais estará, porque não atendeu a tempo ao apelo de se entregar a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, o ser humano teve um começo, a saga dele está no meio e terá um fim. Aqueles que já morreram, quem morreu salvo está no paraíso em espírito, na presença de Deus, aguardando a ressurreição dos corpos. Quem morreu sem Cristo está em espírito, no inferno, que é a prisão, aguardando a ressurreição dos corpos. Conscientes. No dia do arrebatamento acontece a primeira ressurreição, onde os corpos dos crentes serão glorificados, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. Na segunda ressurreição, 1007 anos depois, os ímpios também ressuscitarão em corpo para a vergonha eterna e estarão para sempre longe do Senhor. Nós não podemos brincar com a história. Ninguém deve pensar que o mal ficará impune. No plano perfeito de Deus, todos os seres humanos um dia comparecerão diante dele para prestar conta de sua vida aqui nesse mundo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Haverá um julgamento, e o justo juiz retribuirá a cada um naquele dia. Portanto, Deus tem um plano para o ser humano. E por último, queridos, Deus tem um plano para cada um individualmente. Vamos abrir em Isaías capítulo 44, versículos 1 e 2. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Irmãos, por mais incrível que pareça, diante da grandeza da criação de Deus, a Bíblia diz que Deus tem um plano em cada vida. Salmo 139, versículos 14 a 16 diz assim: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O texto diz que cada um de nós foi entretecido de forma única e artesanal no ventre da mãe. E mesmo quando éramos uma substância informe, Deus já havia escrito uma história a nosso respeito. Deus tem uma história para nós. E Ele quer que nós conheçamos e vivamos essa história. Deus determinou cada detalhe em nós. Ele escolheu nossa raça, nossa cor, nosso cabelo, nossa nacionalidade, quem seriam nossos pais, quais seriam nossos talentos naturais. Antes de sermos concebidos por nossos pais, nós fomos planejados por Deus. Nosso nascimento não foi um erro, não foi um acaso, não foi um infortúnio. Nós nascemos porque Deus assim planejou. Nossos pais podem não ter nos planejado, mas Deus certamente o fez. Deus não ficou surpreso com o nosso nascimento. Prova disso é o que ele diz a Jeremias, no capítulo 1, versículo 5 do seu livro.
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Pode ser que seus pais não tenham te querido. Pode ser que seus pais tentaram até te abortar. Pode ser que seus pais tenham te dado para adoção. Pode ser que você se sinta um zero à esquerda nesse mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao mundo por acaso. Nós só estamos aqui porque Deus nos desejou. Antes de nós sermos formados, Deus já tinha um plano a nosso respeito. Isso não diz respeito só ao ministério, não. Deus precisa de médicos, engenheiros, políticos. Quando Deus precisa de alguém em determinado tempo, Ele forma esse alguém. E forma com todos os pré-requisitos para que cumpra a sua missão. Alguém pode argumentar, mas como Deus pode ter um plano em minha vida se há tanta coisa errada acontecendo comigo? Romanos 8:28 responde essa indagação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em cada criatura. E porque Ele tem um propósito, Ele fará com que todas as coisas conjuntamente cooperem para o cumprimento desse propósito na vida daqueles que o amam. Ele vai usar tudo a teu favor. Coisas boas e coisas ruins. Se você ficar doente, Deus vai usar a tua enfermidade. Se você ficar desempregado, Deus vai usar teu desemprego. Muitas coisas que vão parecer desagradáveis, Deus vai usar para o teu bem. Vocês conhecem a história de José, o filho de Jacó. A história de José é narrada em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. José era um sonhador. Deus falava com ele em sonhos. E na história dele diz que ele foi odiado pelos irmãos, foi julgado numa cisterna, foi vendido para o Egito, foi caluniado na casa de Potifar, que era o seu patrão no Egito, foi preso injustamente por 2 anos, foi esquecido pelos colegas de cela, mas ele nunca foi esquecido por Deus. Um dia Faraó teve um sonho, aquele sonho das 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, e as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Deus não deixou ninguém interpretar esse sonho. Aí o que teve preso com José falou: rapaz, prometi ajudar aquele menino. Ó Faraó, conheci um rapaz na cadeira, interpretou meu sonho, foi batata. Faraó mandou chamar. José penteou o cabelo, fez a barba, se apresentou a Faraó, interpretou o sonho e foi designado governador do Egito. Irmãos, quando tudo parecia distanciar José do cumprimento dos propósitos de Deus na vida dele, Deus usou aquilo tudo para fazê-lo chegar cada vez mais perto do trono do Egito. Deus vai usar tudo. Não desista. Acredite que Deus tem um plano na tua vida e que Deus está usando isso também para cumprir os propósitos dele na tua vida. José entendeu isso, e quando ele teve a chance de dar o troco nos seus irmãos, ele diz em Gênesis 50:20, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, para que fosse conservada a vida de muita gente. Ainda que alguém intente o mal contra você, Deus vai transformar isso em bênção, e vai fazer com que isso se reverta em benefício a você e a muitos que estão à sua volta. Concluindo, irmãos, diante do aparente caos que esse mundo tem se tornado, muitos realmente duvidam se existe um plano por trás de tudo. Mas a Bíblia diz que tudo foi criado com um propósito, e que existe alguém que é o Todo-Poderoso, que zela pelo cumprimento de todo esse plano. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Talvez na nossa microvisão, nós não conseguimos entender os planos de Deus por trás de muitas coisas que acontecem. Mas dentro da macrovisão bíblica,
As coisas estão exatamente como deveriam estar. As coisas estão exatamente do jeito que está escrito que estariam. Irmão, se a Bíblia é verdadeira, vai piorar muito. Nós não estamos no mundo para melhorar o mundo. O mundo não vai melhorar. Se o mundo melhorar, a Bíblia é mentirosa. Nós estamos no mundo para melhorar as pessoas, para arrancar as pessoas desse inferno, porque esse mundo já está entesourado para o fogo. Mas Deus quer tirar as pessoas desse mundo e levá-las para uma eternidade num lugar muito bom, maravilhoso, na presença dEle. É para isso que nós estamos aqui. Deus quer tirar pessoas dessa loucura e colocá-la nesse pedacinho do reino de Deus que Jesus veio estabelecer na terra, que é a igreja dele. Um pequeno rebanho que nada contra a maré, que rema contra a correnteza, mas que é a causa, razão, motivo e circunstância desse mundo ainda existir. Futuramente, tudo se encaminhará para o desfecho descrito nas Escrituras. Os planos de Deus se cumprirão, porque Ele é o Todo-Poderoso. Seus planos não podem ser frustrados. Os planos dele para o mundo se cumprirão. Os planos dele para os seres humanos se cumprirão. E os planos dele para a minha vida e para a tua vida também se cumprirão para a glória do seu nome. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Deus tem um plano em cada criatura e aos astros Ele dá o céu e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho